Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já passamos então do seu ministério da Judéia e nós já estamos entrando na paixão e na ressurreição de Cristo. E aqui, do discurso escatológico, fecha com o capítulo 25. Com isso, nós passamos então para a paixão e para a ressurreição. O capítulo 25 continua a tratar desse discurso, mas agora ele dá um aspecto diferente. Ele enfatiza que ele dá peso a quê? A responsabilidade do servo, a preparação do servo, a prestação de contas que o servo tem que dar ao seu Senhor. E aí ele começa com parábola. Ele começa a falar da parábola das 10 virgens. O que é essa parábola das 10 virgens? Elas são 10 acompanhantes que estão aguardando o noivo. Entretanto, 5 delas têm azeite e 5 delas têm um pouquinho de azeite. Então, 5 são prudentes. Elas se preparam adequadamente para que, se o seu senhor, se o noivo demorar, elas tenham azeite ainda para queimar. As outras são negligentes. Então, aqui é uma advertência contra a falsa segurança religiosa. Esse azeite dá. Isso aqui funciona. São 10 virgens, 5 prudentes, 5 negligentes. A preparação espiritual, meu amado, não pode estar vinculada ao empréstimo. Então, não vai acontecer de quando vier o julgamento que eu possa emprestar ou transferir qualquer preparo espiritual. Não isso não acontece. Cada um tem a sua responsabilidade individual, cada um tem que se preparar adequadamente. A vigilância não é uma expectativa simplesmente, é uma preparação. Eu não sei quando o noivo vem, então eu preciso me preparar para que quando ele venha, exista azeite. É uma preparação contínua para o encontro com Cristo. As virgens despreparadas, elas não vão ser admitidas pelo noivo. Quando elas chegarem, depois de terem corrido comprar mais azeite, o noivo não vai admitir que elas entrem, né? Elas vão ficar fora, porque foi negligência delas em não se preparar. Fechar a porta aqui simboliza que existe um período de oportunidade. Nós somos chamados e nós devemos responder a esse chamado do Senhor dentro deste período de responsabilidade. Fora do período, não vai ser admitido. É nossa responsabilidade responder a contento, no tempo correto. Só conhecer, meu amado, não é suficiente. Nós devemos estar preparados. É nossa responsabilidade estarmos preparados para que, quando o noivo vier, nós tenhamos azeite, nós tenhamos preparo espiritual. Logo em seguida, o Senhor também fala a respeito de uma outra parábola, a chamada parábola dos talentos, que é na mesma linha de responsabilidade. Lá, nas 10 virgens, falava-se de prontidão. Aqui se fala de fidelidade ao reino de Deus, né? Enquanto não chega o Senhor, nós devemos ser fiéis àquilo que Ele nos dá. Então, o Senhor sai e Ele dá
talentos, moedas, para cada um dos seus servos, de acordo com a sua capacidade. Então, ele dá talentos. Esses talentos aqui são recursos que podem ser moedas, mas, no nosso caso, são privilégios, capacidades, oportunidades, são todas as responsabilidades que Deus nos dá. Pode ser muito, pode ser pouco, mas é o que Deus está dando para que nós possamos servir, né, no reino de Deus. E Ele espera que nós administremos de forma responsável aquilo que nós estamos ganhando. A fidelidade da administração daquilo que nós recebemos. Amados, nós não somos donos daquilo que Deus nos dá. Os nossos talentos, os nossos benefícios, as nossas oportunidades pertencem ao Senhor. Nós somos mordomos. E o que um mordomo faz? Um mordomo, ele administra as coisas do seu Senhor. Porque as coisas não são do mordomo, as coisas são de propriedade do Senhor. Então, os servos que bem administraram, eles são chamados de servos bom e fiel. Quando o Senhor chega, ele nos deu um talento, ou mais de um talento. Quando o Senhor chega, ele vai pedir contas daquilo que ele nos deu. Eu te dei esse talento. O que você fez com ele? Eu te dei esse benefício. O que você fez com isso? Eu te dei essa oportunidade. O que você fez com isso? Então, nós somos chamados, quando o Senhor vier na segunda vinda, nós somos chamados para prestar conta daquilo que nós recebemos. Os que bem administram são chamados servo bom e fiel. Veja que o critério não foi o quanto recebeu. Porque a um 10, o outro a 5, o outro 1, mas o que eles fizeram? O que deu 5 multiplicou, dobrou, o que deu 2 dobrou, e o que deu 1? O que deu 1 permaneceu. Então não é o resultado final, é o que foi feito, é a fidelidade, não o tamanho do resultado. O sucesso no reino, meu amado, é diferente do padrão humano. O servo que enterra o talento, ele tenta se justificar. Ele não fez nada, ele enterrou seu talento, o Senhor deu um talento para ele enterrou seu talento e depois ele diz que a culpa era a dureza do seu Senhor. Em verdade, ele não conhecia o seu Senhor. Ele diz que conhece, mas ele não conhece. Ele tinha medo e esse medo paralisou. Essa falta de confiança resultou em desobediência. Ser omisso no uso dos nossos talentos pode ser a pior coisa errada que nós estejamos fazendo. Enterrar é desperdiçar uma oportunidade dada por Deus. Enterrar é lançar fora um benefício, um talento que Deus nos deu. Isso é infidelidade. Deus espera frutos de nós. Deus não está atrás de desculpa esfarrapada. Deus está atrás de frutos. O que nós vamos fazer com aquilo que nos foi dado. Depois Jesus passa para mais uma parábola. Ele passa a descrever o julgamento final, onde o Filho do Homem é que vai presidir o julgamento. Este Filho do Homem, ele é juiz, mas ele é rei. Então Jesus aqui, ele é comparado com um rei, mas também com um juiz. Lembre-se que Jesus, quando ele estava aqui em carne, ele foi rejeitado, ele foi humilhado,
E ele sofreu o máximo da humilhação, que foi a morte, e uma morte de cruz. Ora, agora, quando da segunda vinda, ele vai aparecer não como aquele humilhado, ele vai aparecer como um soberano universal. Ele reúne todas as nações, todos os povos diante de si, e agora ele vai julgar. Portanto, o juízo pertence a Cristo. Aquele que foi humilhado aqui, é ele que vai julgar. Toda a humanidade prestará contas ao rei Messias. Não só aqueles, como na parábola anterior, todos eles. A todos eles foi dada oportunidade, a todos eles foi falado, a todos eles foi dado. Então se espera agora que eles, prestando contas, sejam julgados. Portanto, meu amado, a segunda vinda de Cristo, a primeira vinda foi para a salvação. A segunda vinda de Cristo vai ser para revelar a sua autoridade, vai ser para um julgamento. E não é o julgamento deste ou daquele, o julgamento é de todos, absolutamente todos. E aí, finalmente, Jesus também dá a parábola das ovelhas e dos cabritos. O que são ovelhas e cabritos? Separar ovelhas e cabritos é o símbolo, nesta parábola, que Jesus usa para fazer a separação final da humanidade. O que vai ser usado para ser levado de um lado como ovelha ou do outro lado como bode, como cabrito? Vai ser levado em consideração as ações que eles tiveram diante dos necessitados. Quais necessitados? Os famintos, que foi dado o que não foi dado comida, os sedentos, que foi dado o que não foi dado de beber, os estrangeiros, que foi ou não aceito, os nus, que foram cobertos ou não, os enfermos, que foram curados ou não, os encarcerados, que foram apoiados ou não. E aí você vai dizer, mas quando isto aconteceu? Eu dei ou eu não dei para Cristo, mas quando isto aconteceu? E aqui acontece uma coisa bastante interessante. Cristo se identifica com estes pequeninos, porque ele diz assim, quando você deu de comer a um destes pequeninos, foi a mim que você deu de comer. Quando você não deu de beber a um desses pequeninos, foi a mim que você não deu de beber. Então, ele se identifica com os pequeninos, ele se identifica com os necessitados. O que você faz ou não faz em relação a esses necessitados, você está fazendo ou não fazendo em relação a Deus. Fazer o bem aos necessitados de Deus é fazer ao próprio Cristo. A fé, meu amado, produz uma compaixão, um amor que se manifesta em ação para com aqueles que precisam, em serviço para com aqueles que precisam. As obras não salvam, não esqueça disso. Eu vou fazer campanha disso, eu vou dar de comer. Isto não te salva. Isto não te salva. O que te salva? O que te salva é o Senhor. A fé é que vai te salvar. Mas a evidência da fé está nas obras, nas ações, no serviço que você faz. Então, é a fé que te salva. E a fé, porque você está salvo, é que produz compaixão e amor e que se manifesta em ação, em serviço àqueles que precisam, ao próprio Deus, em resumo. Os atos de misericórdia não passam desapercebidos pelo Senhor, não passam desapercebidos por Deus. Aquilo que você faz em segredo está sendo gritado do alto do telhado para que o Senhor te abençoe.
E aí, meu amado, só existem dois caminhos: a vida eterna para aqueles justos, ou o castigo eterno para aqueles ímpios. O julgamento aqui não é simbólico. O julgamento aqui é real. Efetivamente isto vai acontecer. As nossas decisões possuem alguma consequência? Sim. E esta consequência não é só terrena, esta consequência é eterna. Amém, amados? Bons estudos.